Segundo o professor Banerjee, o quarto grupo é constituído por pessoas que pensam que não são a favor ou contra a reencarnação, porque lhes faltam conhecimentos para alicerçar a crença ou a não crença, mas que estão abertos à investigação. Banerjee os chama de científicos, aqueles que aguardam respostas da ciência, da experimentação, da linguagem robusta dos fatos. Ele próprio pesquisou algumas centenas de crianças que se recordavam de terem vivido antes. Gravou-as, filmou-as, investigou os idiomas que falavam, os dialetos, confirmou-os. E depois de uma longa pesquisa, ele concluiu pela realidade da reencarnação. Transferiu-se para os Estados Unidos e influenciou profundamente o Dr. Ian Stevenson, neuropsiquiatra da Universidade de Virgínia, que se interessou pela pesquisa e publicou um livro notável, hoje clássico, 20 casos que sugerem a reencarnação. Já idoso, o Dr. Ian Stevenson esteve não há muito visitando aquelas crianças hoje adultos para fazer uma avaliação, concluindo pela realidade da reencarnação. O seu laboratório hoje na Virgínia tem uma equipe de psicólogos, de psiquiatras e de biólogos que lhe continuam as experiências e as pesquisas. O engenheiro Hernani Guimarães Andrade, no Brasil, pode ser considerado um dos maiores investigadores da reencarnação. No seu laboratório, no Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, ele possui, desencarnado embora, o laboratório continua, possui um arquivo com centenas de casos comprovados de reencarnação. Ele recebeu visitas de eméritos investigadores internacionais. Mas o Dr. Hernani, espírita militante, portador de uma humildade sem par, ao desencarnar octogenário, levou a certeza absoluta da reencarnação, graças à doutrina que esposou e aos fatos que pesquisou. Por ser espírita, ele foi confirmar esse paradigma e constatou a sua legitimidade. Se nós olharmos, por exemplo, as crianças que se recordam de existências passadas, não temos como negar a procedência das suas informações. Têm sido pesquisadas com rigor científico. Se examinarmos, por exemplo, os gênios precoces, e hoje o mundo está cheio de gênios precoces. Um garoto, hoje, na cidade do México, ministra aulas de fisiologia, de anatomia e de outras doutrinas médicas para médicos. Frequentando a universidade, a Faculdade de Medicina do México, ele deslumbra um outro jovem, que é considerado o novo Mozart. Vem deslumbrando o mundo da música. Ele ouve várias partituras musicais simultaneamente no cérebro. Foi acompanhar a gravação pela Orquestra Sinfônica de Londres de uma das suas peças magistrais. E foi acompanhar porque não apenas ele escreve a partitura central, senão todo o acompanhamento, para ver se havia algum erro de interpretação. Hoje, nos Estados Unidos, ele é um assombro na área da música. Como? Recorda-se de partituras inteiras de outros autores. Esteve no Brasil a célebre Janela de Marco, uma menina que, aos 12 anos, regia orquestras sinfônicas e sabia de memória mais de 200 óperas e peças internacionais. Se por acaso ela dedicasse todos os dias e as horas apenas para ler, dificilmente leria uma ou duas vezes tudo que traz da memória. Se nos recordarmos, por exemplo, de um jovem que nasceu na Inglaterra e que era analfabeto, porque até o ano de 1910, na Inglaterra, eram analfabetos todos os camponeses e seus descendentes. Mas este menino, Sarah Coburn,
apesar de analfabeto, aos 8 anos de idade, era um excelente matemático. Examinado por eméritos professores da Universidade de Londres, depois de vários debates, o professor perguntou-lhe se ele sabia o que era potenciação. E ele explicou que não. A sua faculdade era de calcular. O professor deu uma explicação rápida no quadro de giz. Imaginemos que eu coloque o número 3, a terceira potência de 3. Quanto seria? Isto é, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Quanto seria? Ele sorriu e disse, sim, agora eu entendo. E o professor jubiloso colocou o número 8 com um coeficiente 16. E pediu-lhe, dê-me a 16ª potência do número 8. O menino, de imediato, respondeu, a 16ª potência do número 8 é igual a 281 trilhões, 474 bilhões, 976 milhões, 710 mil, 656 unidades. Os professores começaram a multiplicar, não havia maquininha japonesa, e minutos após, vários minutos, constataram que a 16ª potência do número 8 é igual a 281 trilhões, 474 bilhões, 976 milhões, 710 mil, 656 unidades. Como podia ser a Colborne? Recordar-se. Nós vamos encontrar a história de Jean Bratier, que aos 12 anos morreu de cansaço cerebral. No sanatório de Armentières, na França, o menino Jean Fleury, de 4 anos, com problemas mentais, era capaz de equacionar qualquer raiz quadrada de 4 algarismos em alguns segundos, qualquer raiz cúbica de 6 algarismos em alguns segundos, sem fazer a operação pelos métodos convencionais. Seria fastidioso aqui recordarmos personalidades como Mozart, compondo e apresentando-se em Schaumburg, em Viena, para a imperatriz Maria Teresa e a sua corte. Beethoven, aos 8 anos, sensibilizando grandes compositores vienenses, quando seu pai o levou para exibir-se na capital mundial da música, da arte, da beleza, e também na literatura, em outras áreas do conhecimento. A reencarnação é o motivo que os faz recordar-se de todas essas experiências que ficaram arquivadas, mas que não foram diluídas. Mas o que a que Banerjee não se refere são os efeitos morais da reencarnação. Como podemos considerar um Deus arbitrário que nos cria para as labaredas eternas? Um idiota, por exemplo. Um indivíduo que tem uma problemática mental desde a concepção, portanto é geneticamente deformado, quando morre, para onde vai? Para o céu, ele não merece. Para o inferno, não é justo. O imbecil. Como nós podemos considerar o criminoso compulsivo, esses assassinos seriais que matam por um prazer esquizofrênico, sem ter a menor ideia do crime hediondo que estão praticando? Porque Deus os criaria perversos para tirá-los irremediavelmente no inferno. Como entender o problema das crianças que nascem deformadas, este fenômeno teratológico dos mais terríveis, os chifópagos, ou crianças siamesas? Por quê? Nascem 2 troncos sobre um par de